a paz esteja com você também em teu coração, que diante de tanta correria, diante de tanta agitação, nosso coração às vezes não fica em paz, né? Mas que a paz de Cristo esteja em seu coração, para você acolher a palavra de Deus e poder colocar em prática. Hoje nós vamos ver um texto que está em Marcos, capítulo 3, versículos 31 a 35, que fala, o tema até é a família de Jesus. Jesus está ali pregando, e aí chega um e fala para Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão ali fora. Jesus, ele questiona: quem é, né? Quem são minha mãe e meus irmãos? Aí todo mundo fica atento e ele fala: são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus, né? Ou seja, aqueles que praticam os ensinamentos também de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, esses são meus irmãos, minha mãe, né, e minhas irmãs. Então, nesse momento, há um questionamento. Isaías fala que Maria, ela seria virgem e depois do nascimento de Cristo, permaneceria virgem. E é o que a igreja ainda professa, até hoje. Mas só que tem outras igrejas cristãs que falam que Maria teve outros filhos, não é? Só que vamos então ver um pouquinho agora quem são esses irmãos de Jesus que nós estamos vendo aqui. Porque tem, não são só homens, mas mulheres também aqui. Jesus, ele está ali pregando no lugar onde a família dele morava. Então, quando Jesus estava ali pregando, familiares de Jesus, né, chegaram ali para visitar Jesus. Jesus, questionado, aliás, avisado que a sua mãe e seus irmãos estavam ali, Jesus, ele pegou e lembrou, né, e falou assim: tá bom, estão ali minha mãe e meus irmãos, mas quem são realmente meus irmãos e minha mãe? Senão aqueles que ouvem a minha pregação, ouvem a minha palavra, ouvem a palavra de Deus e colocam em prática, né? Então Jesus não quis desprezar a visita dos parentes, não. Jesus, ele quis só usar aquilo ali como exemplo, para falar de uma outra coisa, de uma outra realidade, que o povo precisava acolher a palavra de Deus e colocar em prática. Porque Maria, né, ela estava colocando em prática, mas talvez alguns parentes de Jesus não estavam colocando, né? E quem atesta isso, que Nossa Senhora não teve outros filhos? Olha, os próprios judeus atestam isso. Estando em Jerusalém, conversando com alguns judeus, e já estive lá por 13 vezes, não estou falando aqui para me gabar, não é por vaidade nem nada disso. Estive lá fazendo encontros só para testar aquilo que eu estou falando, né? Conversando com os judeus eles são taxativos. Não, ela não teve outros filhos, porque a promessa do Messias é que ela teria um filho e continuaria virgem ainda. A promessa de Isaías. Então, aí eu questionei ainda mais, né, falando: mas e por que chamam João Batista de primo? Né? E aí veio outra resposta. Por quê? Para elucidar aquele fato de que Jesus era tão próximo, né, que era um primo de Jesus, que não era irmão. Mas e por que os outros, então, são chamados de irmãos de Jesus? Né? Justamente são primos. Até o 5º grau, os irmãos, ali os parentes, os primos de Jesus, ou os primos dos judeus, se tratam como irmãos. É por isso que aqui os judeus estavam falando: olha, sua mãe e seus irmãos estão aí. Podia ter falado: ó, sua mãe e seus parentes estão aí. Agora, também vem de tradução. Será que a tradução, será que ao falar, será que eles não falaram isso? Olha, sua mãe e seus parentes estão aí, né? Porque parentesco é irmão. A gente não trata até os membros da nossa própria igreja de irmãos. Nossa, o irmão tal está vivendo essa situação, vamos rezar pelo irmão tal. Por que os parentescos, por que os membros de uma comunidade podem se chamar de irmãos e Jesus com os seus parentes não podiam se chamar de irmãos? Então está aí, né? Que Deus nos dê a graça de sempre averiguar direitinho a palavra de Deus
fazer uma pequena exegese, né? Saber um pouquinho da história do povo de Israel, para não ficar falando besteira por aí, tá bom? Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.